a Lívia participou de uma edição diferente da do Felipe também. Então, Lívia, conta aí pra gente, depois o Felipe também, como foi essa diferença mais ou menos? Tipo, a Lívia falando do ponto, aí 2 pontos, aí sobre essa diferença da edição dela, e depois o Felipe falando também sobre a edição dele. Alguma coisa que provavelmente teve de diferente também, não é? Devido à pandemia, devido também à mudança de tempo também, né? Então conta aí alguma coisinha assim para as pessoas aí ficarem sabendo de que acontecia e do que acontece agora também. Perfeito. Então, eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre o processo seletivo, porque de mudanças a gente já começa aí, né? Que o meu processo seletivo, ele. O meu não, né? O do programa em 2020, mas que eu vivenciei, ele tinha algumas etapas, né? E algumas dessas etapas eram presencial. Então, a primeira etapa foi o formulário de inscrição, a gente se inscrevia, né? Falava o nível de inglês, o trabalho voluntário, informações básicas. E depois eles te chamavam para fazer, se você se encaixasse em todos os requisitos, você era chamado para fazer a prova oral e escrita. E aí você tinha que ir para, geralmente, a capital, né? Para você ir em um centro, o meu foi a CCBU, e nesse centro de inglês você fazia, pelo menos comigo, foi de manhã a prova oral e à tarde a prova escrita de inglês, que é uma prova bem tranquila, então assim, não é uma prova que vai ser tipo uma redação do Enem, uma prova de gramática, é uma prova para você expressar a sua opinião a respeito de alguns assuntos, então falar sobre liderança, protagonismo juvenil, como que você lidaria com algumas situações que eles vão colocar para você. Então, você faz essa prova, aí você também tem uma entrevista nesse mesmo dia, e depois você pode ser aceito ou não para a etapa da entrevista. Essa entrevista foi online para mim, mas para as pessoas que moravam na capital foi presencial, onde eles visitavam sua casa, conversavam com a sua família, era uma entrevista para eles entenderem qual é a relação do aplicante com a sua comunidade. Então, tinha perguntas de, como que você interage com os seus vizinhos, por exemplo, ou com a sua escola. Então, é realmente entender como que é esse jovem dentro de outros ambientes, porque eles queriam ter certeza de que você não está ali fazendo um projeto, mas que você não se conecta com a sua comunidade, sabe? Que é algo superficial. Então, eu tive essa etapa da entrevista, e aí depois eles selecionam alguns jovens, alguns aplicantes, né? E envia o nome desses aplicantes para a embaixada, e aí depois você recebe a decisão final. Então, o processo de aplicação foi basicamente assim para mim. E a experiência em si, então, muitas mudanças, né? Porque a edição do Felipe foi em São Paulo, e a minha edição, que foi edição inclusive de 18 anos do programa, foi uma edição em Brasília. Então, a gente foi para Brasília, a gente passou alguns dias lá, e de Brasília, primeiro lá, a gente teve uma mentoria com profissionais que têm empreendimentos sociais e que nos ajudaram a ter uma perspectiva sobre isso, teve workshops, depois a gente foi para Washington. Então, em Washington, a gente também passou ali, acho que uma semana, não lembro, mas a gente passou uns diazinhos lá, e a gente ficou num campus chamado Campus 48, então foi muito legal, a experiência bem de campus universitário, todas essas coisas, a gente visitou pontos históricos, enfim, é bem interessante. Visitou o Departamento de Estado também, teve simulação, então muito massa. E depois a gente ficou 2 semanas com a Host Family, que é a família americana que vai te acolher. Então, assim, foi muito bom. Eu lembro que o meu host father, né, que é digamos, o pai da família, ele tinha até passado uns 10 anos no Brasil, então foi bem interessante também ter alguém, assim, que tinha uma experiência, sabia como o Brasil funcionava, mas foi o melhor, assim, que quando eu digo que é imersivo, é que, nossa, a gente conseguia visitar escolas, visitar organizações que atuavam com trabalho voluntário, conversar sobre vários assuntos. Então, você realmente cria uma rotina, sabe, de coisas que você vai fazer. Isso é muito importante, porque você não tá ali só, tipo, indo para um canto, indo para outro canto, não. Você tem uma rotina, é tudo muito intencional. Eu lembro que, assim, tinha um momento que o meu corpo já estava se adaptando com o frio. Agora, esse acho que o ponto mais importante de diferença, né, que eu fui no inverno, então eu peguei a questão da neve, de visitar. Eu fiquei em Seattle, né, que é uma das host cities, e lá tem montanha, então a gente visitou, não conseguiu, tipo, escalar, mas enfim, né? Mas deu para fazer boneco de neve, deu para ter essa experiência de
o frio mesmo, e Seattle é bem, bem frio. Então, acho que foi isso, assim, no geral, de mudanças, pelo menos que eu tentei lembrar e comparar com a do Felipe, mas Felipe, fala isso. O que que você acha que foi diferente também? Ah, pois é, acho que também teve várias diferenças, mas vamos começar pelo processo seletivo. Eu também teve várias fases, na verdade, dentro do processo seletivo. E a primeira era normal, mandar documentação e tudo mais, aquelas informações básicas, tinha um formulário também para preencher. Aí eles iam te dando feedback no e-mail, ó, você passou para a próxima fase, agora tem que fazer isso aqui, tem que comprovar renda, você tem que ter uma carta de recomendação, ir atrás de uma carta de recomendação, a comprovação de trabalho voluntário, você tem que mandar. Mas, assim, tudo dentro de uma plataforma que eles disponibilizaram para a gente, tudo muito bem organizado, assim, foi incrível isso, tudo impecável mesmo, a organização deles. Deram também um prazo bem grande para a gente enviar a documentação e tudo mais. Aí, beleza, depois dessa parte mais detalhada de documentos e tudo mais, é, teve a próxima, as duas últimas fases, que foi a fase da prova escrita e a prova oral. A minha citação demorou um pouquinho, eu achava que eu não tinha passado para essa fase, porque todo mundo já tinha recebido um e-mail dizendo que ia fazer as provas e eu não tinha recebido ainda. Para falar a verdade para vocês, eu recebi o e-mail dizendo que ia fazer a prova oral no dia da minha prova oral. Então, assim, foi bem corrido. Mas assim, foi primeira prova escrita, foi tranquilo, na verdade, como a Lívia falou, eles te fazem algumas perguntas sobre empreendedorismo, liderança, o que você faria em determinadas situações, mas eu acho que a principal diferença, assim, entre o meu caso e o caso da Lívia foi que o meu processo foi todo online, e eles também pularam alguns processos. Por exemplo, não teve visita nas casas, mas assim, no meu estado, tá, gente? Porque eu conheci outros jovens de outros estados nessa edição que teve prova presencial, né? Eles foram até escolas realizar a prova e tudo mais, mas no meu caso não, foi tudo virtual. Eu entrei ali numa sala no Zoom, com vários outros jovens embaixadores que também estavam realizando a prova dessa maneira. Realizamos a prova escrita, né, que foi a primeira parte, mas foi bem, bem tranquilo mesmo, não foi pesado. Eu acho que se você tiver um conhecimento bom, conhecimento prévio sobre a língua inglesa, você vai conseguir escrever ali sem dificuldade nenhuma. Aí, beleza, a gente terminou a prova escrita, aí eles iam analisar e tudo mais, e depois dar o resultado para a gente, para ver se a gente ia passar para a prova oral, que era a última parte de todo esse processo, que também foi online, né? Aí, como eu falei para vocês, eu recebi o e-mail no dia que eu fiz a prova oral, tipo, acho que foi pela manhã, pelo que eu lembre, e eu fiz a prova 2 horas da tarde, mais ou menos. Aí eu abri lá, a videoconferência estava lá, Márcia Mizuno, fundadora, uma das fundadoras do programa, junto com o tudo, então assim, foi bem legal. E o mais engraçado de tudo foi que dias antes dessa reunião, a Márcia estava aqui no meu estado, participando da inauguração de um projeto de uma menina aqui, um projeto muito legal. Aí eu falei, Márcia, te vi na TV, não sei o quê. A gente ficou conversando assim durante um bom tempo sobre isso. Mas assim, a entrevista foi bem, bem rápida, muito rápida mesmo. E eu amo falar. A Márcia teve que me interromper assim. Felipe, infelizmente, a gente tem que acabar aqui. Tem outras pessoas para serem entrevistadas. Mas foi bem, bem rápido. A gente faz algumas perguntas, perguntam o que você quer fazer da vida, o que você faz na sua comunidade, se apresente, conte mais, conte um pouco da sua história de vida e tudo mais, mas foi muito, muito tranquilo. Aí, beleza, finalizou essa parte, e aí ficou a tensão total, né, que é esperar o resultado final, se tu vai ser aprovado ou não. Aí foram momentos tensos de muita, muita ansiedade, mas no final deu tudo certo, eu acho que depois de algumas semanas, eles deram o resultado lá no site da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. E quando eu vi meu nome lá, assim, foi chocante. Eu chorei muito, fiquei muito emocionado, porque eu estava aplicando para os embaixadores, mas assim, não com tanta confiança, porque era a minha primeira vez e tudo mais. Era,
sabe? Só por tentar mesmo, eu estava aplicando para ver como funcionava o processo e eu consegui passar. Foi incrível mesmo.